Há milhares de anos, um caminho oculto unia as civilizações de todo o continente. Brasil. No coração deste país, escondido entre florestas e montanhas, existem vestígios de um caminho que atravessava o tempo e as culturas. Um caminho misterioso que une o passado ao presente. O caminho foi utilizado por diversas tribos, diversas etnias, pelo que se sabe, da história mais recente, só que é muito mais antigo. Nós temos comprovações de que é muito mais antigo do que o Brasil colônia. Então, data aí de 2, 3 mil anos antes de Cristo, segundo todo o material que foi encontrado, todos os indícios. Então, diversos povos ocupavam esse caminho. Eu diria até que antes dos povos indígenas existirem, esse caminho já foi construído, e conheço esses habitantes que chegaram, os povos, as diversas tribos que foram criadas ou trazidas, acabaram que se utilizando desse caminho, porque eles mesmos diziam que os ancestrais deles, né, já falavam sobre essa grande malha viária, e que são diversos povos, não só aqui no Brasil, mas em outros continentes também, diversas etnias, e antes deles também temos indicações de que os astecas utilizaram muito, principalmente na região amazônica. Essas novas evidências já nos mostram que podemos sim remontar a história. Nós respeitamos muito a história tradicional, porém as novas evidências mostram que pode ser muito diferente do que a gente imagina. É só o começo de um grande trabalho que nós estamos tentando ligar em vários continentes, né? E a gente está começando pelo Brasil porque nós acreditamos que foi no Brasil que iniciou tudo. Eu diria que Piabiru é a chave do conhecimento que a humanidade precisa. É o elo perdido que existe entre o homem e a criação, vamos dizer assim. Esses vestígios são como chaves para entender como as antigas civilizações interagiam. São pedras, utensílios e até estruturas que com a tecnologia certa se revelam. O caminho do Piabiru é como um livro com páginas que ainda precisam ser lidas. Uma jornada em meio a densas florestas e trilhas escondidas, que vai revelar mais do que esses vestígios, mas também um legado que pode mudar a maneira como a história do Brasil é contada. Prepare-se, pois o passado está prestes a falar. Em campo, a nossa equipe de pesquisas busca por locais onde o caminho do Piabiru esteja preservado. Os vestígios encontrados ao longo do trajeto revelam uma construção impressionante para a época. Em alguns trechos, como em Santa Catarina, os antigos construtores utilizaram pedras grandes e perfeitamente alinhadas para criar escadarias feitas de maneira precisa, sem o uso de qualquer tecnologia moderna. Em regiões como a Serra do Mar e o Planalto Catarinense, o caminho é marcado por enormes valas que parecem ter sido moldadas para criar uma infraestrutura resistente ao tempo e à natureza. Essas construções eram, sem dúvida, obras de engenharia avançada, que ainda desafiam o entendimento moderno. A trilha de pedras bem colocadas e alinhadas chama a atenção dos estudiosos quando é encontrada. E é essa engenharia impressionante que nos faz questionar como povos antigos em lugares tão remotos e sem a tecnologia que temos hoje foram capazes de construir algo tão duradouro e sofisticado. Os caminhantes passam por aqui, né? Mas isso aqui tá no meio do nada, porque tá no meio de coisa alguma. A gente não vê aqui próximo pedras, né, que eles possam ter trazido. Então, realmente, assim, fica a questão aí, né? Como é que os caras fizeram uma coisa dessas? É algo totalmente fora do padrão, né? Na realidade, do que a gente vê, né? Uhum. É uma construção dessa, né? Dessa forma, né? Então, realmente chama muito atenção esses pontos que a gente encontra com esses caminhos de pedra. O caminho do Piabiru, em partes planas, ele é uma trilha e às vezes tem as valas com o capim. Nessa parte, como é a chegada no Oceano Atlântico aqui em Santa Catarina, como é uma montanha muito íngreme aqui no Monte Crista, eles fizeram essa escadaria aqui com as pedras colocadas com a engenharia deles na época, que era muito avançada.
olha só, você vai subindo, olha isso aqui que diferente. Elas têm encaixado, parece que você já foi pensado para você ir colocando um pé e o outro, tá vendo? E são muito justas, elas estão bem encaixadas, bem elaboradas, quer dizer, foi feito, né, por mãos humanas, uma intervenção humana mesmo, não é nada da natureza. É uma prova real de um dos ramais do caminho do Pé-Biru e bem preservado. Você vê que ele se encaixa bem, está muito firme. E assim, onde ela fica estreita, eles tiveram essa percepção. Né? Isso daqui até hoje tem escadas que são feitas desse jeito para espaços pequenos. O pessoal que tem mezanino, é uma engenharia muito parecida com isso. Isso daqui está muito impressionante. Realmente, a gente não tinha visto ainda em nenhuma trilha esse tipo de formação. E são quilômetros, né? Não é só um pedacinho, são quilômetros de pedra bem encaixada aqui, bem elaborada. Assim, dá a impressão que tem, não sei, assim, qual a tecnologia usada, porque são muito grudadas, muito unidas entre elas, né? Então, com esse tempo todo, a natureza, a chuva não estragou. Os registros do que foi encontrado nas trilhas é trazido para a análise dos especialistas. Cada indício é estudado, buscando entender os padrões de quem construiu um caminho que cruza o país e até hoje está envolvido em segredos e mistérios. Geralmente esses caminhos eles são usados ao longo do tempo por diversas populações diferentes, né? E a gente sempre vai chegar em algumas confusões, vamos dizer assim, de vários estudiosos. Enquanto uns vão falar que esse caminho foi feito pelos espanhóis, outros vão falar que esse caminho foi feito por indígenas, outros vão falar que foram portugueses. Existe sempre uma discussão acerca disso. Nós já indicamos que esse caminho ele é anterior à chegada dos portugueses, dos espanhóis, e com os estudos aqui no Mato Grosso do Sul e em Juquitiba, existe um forte indicativo que esse caminho ele é muito mais antigo. Hipótese de um caminho transcontinental, né, um caminho que foi usado por diversas populações, já era plausível na época em que eles chegaram aqui, né, em que os portugueses chegaram aqui. Tanto que isso é tão assim, vamos dizer, caricato, né, que em 1550 Portugal proibiu o uso do Pé-Biru, porque as pessoas estavam usando o caminho do Pé-Biru para fazer comércio entre a América Espanhola e a América Portuguesa. E era uma divisão que não existia anteriormente. Então, com essa fronteira, Portugal poderia cobrar imposto e estava perdendo dinheiro com esse caminho. Então, o caminho do Pé-Biru, ele é também um caminho que unifica povos e traz autonomia e liberdade. Coisas que vêm sendo lapidadas ao longo dos anos através de novas fronteiras, novos impérios, guerras, né? Tudo isso que restringe o acesso das pessoas ao conhecimento, ao comércio. O traçado do caminho do Pé-Biru, ele não segue uma lógica comercial portuguesa, apesar de ter sido usado pelos portugueses. Ele segue a lógica da malha eletromagnética do planeta Terra. O caminho do Pé-Biru ele tem evidências culturais, artísticas, históricas, mas digamos que seja uma gama de conhecimento que está aflorado aí para a humanidade, para os estudiosos, para os profissionais da área, transferir essas codificações, transferir tudo aquilo que eles disseram, fizeram ou deixaram para nós como legado em uma linguagem mais simples hoje, porque se você fala de caminho Pé-Biru, praticamente ninguém sabe. A maioria em determinadas regiões chama de caminho dos Incas, do caminho dos tropeiros, caminho do ouro, caminho do imperador e assim vai. Então são diversos nomes, mas esse conhecimento, essa gama de informações que está sendo agora trazida à luz da ciência ou do conhecimento humano é que vai fazer realmente não só o Brasil, mas o mundo reescrever a história. Possivelmente isso vai acontecer. Com cada nova descoberta, fica mais claro que o caminho do Pé-Biru não é apenas uma curiosidade arqueológica, mas uma evidência da existência de civilizações inteligentes que moldaram essa paisagem muito antes da chegada dos colonizadores. Estou acompanhando de perto o trabalho que está sendo feito aqui, com especialistas de diferentes áreas que, com o uso de tecnologias mais avançadas, estão reescrevendo o que sabemos sobre o passado.
O que eles estão descobrindo agora pode de fato nos levar a uma nova realidade histórica, com implicações que vão muito além do que imaginávamos até então. Nós somos movidos por muito propósito, por alma, por um chamado ancestral. Nós fazemos isso com muita paixão e é muito emocionante quando nós estamos a campo, entrando nesses lugares, porque nesses lugares nós sentimos uma energia diferente, né? Muda o campo vibratório, é nitidamente sentido no corpo e de várias outras formas. Então esses lugares sim, eles apresentam muita energia. Até porque muitos dos lugares trilhados e onde possuem monumentos em rochas, nós chamamos de megálitos, eles estão em lugares, em pontos energéticos, em linhas, em trópicos. Vai muito além do que um simples caminho que antigos povos caminhavam. Desde a sede d'Áquila, no Mato Grosso do Sul, onde os especialistas vasculham vestígios registrados nas trilhas, até as profundezas das florestas de Garuva e São Lourenço da Serra, a busca pelo entendimento do caminho do Peabiru continua. Cada passo dado pelos pesquisadores é um avanço na descoberta de um legado que por muito tempo esteve escondido. Bom, esses materiais é como se trouxesse vida, né, ao que tinha antes, porque você consegue ver o contexto, né, que a galera estava ali inserida. A gente nunca vai conseguir reconstruir o que tinha ali, porque isso é da época de cada um. Mas a gente consegue ter uma noção de como eles viviam, então é como se você estivesse imergindo naquela história. Tem estradas mais distantes, intocadas, né? Então a gente tem pontos ainda que a gente precisa desbravar e reconhecer. A gente está falando do litoral sul aqui de São Paulo, o litoral sudeste, a parte sudeste do Brasil, e o Paraguai, e a Bolívia, e os outros países, né, que existe o Peabiru ali e a gente nem chegou, né? Então falta muita coisa para pesquisar ainda, para poder ligar esses a mais. Por mais que a gente já tenha uma pesquisa já consolidada por outros pesquisadores, né, a gente pode contribuir com mais informações aí atualizadas, né, através de tecnologias novas, investimentos, né. Até agora, especialistas vêm compartilhando suas visões sobre a importância dessa pesquisa, que está trazendo à tona revelações sobre os nossos ancestrais e a história oculta do Brasil. Mas, para alguns pesquisadores, essa história não é apenas um estudo acadêmico, ela é pessoal. Seu Henrique cresceu cercado dessas narrativas. Para ele, o caminho do Peabiru é mais do que uma descoberta científica. É uma história de vida que precisa ser reconhecida oficialmente. A minha mãe morava aqui nessa região e ela cresceu e aqui ela começou a pesquisar esses caminhos, que ela achava que era o caminho dos jesuítas. O porquê do caminho dos jesuítas? Era o caminho do tesouro. E daí começou a analisar e ver que os jesuítas passavam aqui. Aí eu comecei a ver, mãe, mas os jesuítas não construíam, pelo que a gente aprendeu na escola, eles só vinham para ensinar, não vinham? Não, eles trouxeram muito. Então, em 91 eu fui, e porque ela já estava bem debilitada, aí ela estava com câncer, antes de falecer, eu disse, eu vou trazer fotos de lá e vou mostrar. Aí eu fui lá, comecei, e me apaixonei pelo Monte Cristo. Comecei a olhar, e no olhar na escadaria, como trabalhava em construção civil, me chamou a atenção. Nós temos muito que estudar sobre esse caminho. Nós não estamos, é só o pico do iceberg. Nós temos cada coisa para descobrir. Se começarmos a pesquisar, eu faço isso só nos finais de semana. Imagine se eu pudesse estar diariamente ali, ficar trabalhando, pesquisar. Então nós temos muito que pesquisar, mas uma pesquisa séria, não é uma pesquisa de 2, 3 dias, não, continuar com essa pesquisa. Então nós temos que, é uma área muito vasta, então tivemos que refazer a história é uma teia, tem que ser refeita.
Temos que buscar aquilo que é necessário, mas em fontes confiáveis. Então os europeus exploraram aqui, então nós estamos contando a história dos europeus. Antes dos europeus nós não temos história. A busca por respostas comprova que o caminho do Peabiru é o legado que nos conecta com o passado, nos ensina sobre o presente e nos convida a proteger o futuro. Porque, no fim, a história do Peabiru é a história do Brasil. Em relação à história do Peabiru, hoje nós podemos dizer que é muito triste saber que só esse relato que conhecemos, dito pelos jesuítas ou colonizadores do Brasil, é que as pessoas têm acesso. Poderia realmente pesquisadores terem mergulhado num passado mais remoto, não ficar apenas em estudos mais recentes, para descobrir a verdadeira origem do Peabiru, a verdadeira utilização desse caminho e principalmente o estudo científico que isso agrega à nossa modernidade hoje. Então seria muito importante e realmente é uma pena que os estudos tenham durado aí 500, 600 anos para somente agora estar florando de uma maneira mais acentuada. Em São Paulo, uma das principais capitais do nosso país, os estudos do trajeto mais antigo da história começam a despertar interesse. Dentro do governo, o tema começa a ser tratado como política pública. O caminho do Peabiru, ele é um marco histórico assim, para São Paulo e para os outros estados também que estão, né, parte desse roteiro. Então a gente tem a partir dele patrimônios, roteiros, trilhas que são, né, milenares e que elas preservam, né, alguma riqueza histórica que a gente consegue difundir por essas iniciativas, por esse grupo de trabalho que tem discutido esse tema. A gente tem reunido estudos, pesquisas, projetos, rotas, mapeamentos de todo o estado que pesquisadores já fizeram, temos livros publicados sobre o tema. Então a ideia é trazer à tona essa discussão, a gente fortalecer o caminho do Peabiru e transformar num rico produto turístico para o estado e também para o país. Então ele tem uma grande importância histórica e a gente quer mostrar isso para a população e para os turistas. Com o reconhecimento do poder público, principalmente São Paulo, Paraná e Santa Catarina, o caminho do Peabiru se torna símbolo de valorização da rica herança cultural do país. O Brasil finalmente está despertando para a grandeza dessas descobertas. Isso tem sido uma inspiração para a gente trazer essas referências também para São Paulo, da gente conseguir mostrar o que São Paulo tem e valorizar e reconhecer um pouco o que tem dessa cultura dos povos originários, mais primitiva, e que a gente vê que tem outros estados, países que trabalham muito isso. Então temos essa intenção aí de trabalhar conjuntamente com os outros estados e fazer um trabalho aí bem macro de desenvolvimento turístico e também pedagógico. Aos poucos, o caminho do Peabiru vai recebendo esse reconhecimento oficial. E é o primeiro passo para garantir que esse legado histórico seja preservado e compreendido por todos e em todos os pequenos municípios que fazem parte dessa história. Esse combustível de energia para a gente se sentir pertencente, gente, é um conjunto para que tudo modifique rápido, modifique de forma, concreta, sabe? A gente está sempre procurando o nosso pertencimento enquanto povo juquitibense, o nosso orgulho de ser. E somos o quê? Somos tudo isso, somos parte da história do Brasil e do mundo. Imagine você quantos turistas internacionais, pesquisadores vão vir para cá, nossos hotéis vão ficar cheios, nossas pousadas, né? Nossas cachoeiras tão pouco frequentadas e temos muitas. Tudo isso vai rodar, a cidade vai acontecer. Isso tem fundamental importância no nosso desenvolvimento turístico. São Lourenço da Serra ela faz parte do Portal da Mata Atlântica, onde esses caminhos hoje eles vêm trazer uma nova realidade do desenvolvimento do turismo para o nosso município.
Isso nós não falamos só a nível regional, a gente fala em nível nacional e a nível mundial, diante daquilo que está sendo feito, né, em todo o trajeto e principalmente em São Lourenço da Serra, esse caminho e o Recanto do Peabiru leva esse nome, ou seja, somos presenteados nessa questão. Quando falamos do turismo, ele fomenta o turismo visitação, o turismo contemplativo, o turismo arqueológico, o turismo educacional, o turismo ambiental, ou seja, ele movimenta uma grande engrenagem dentro desse caminho, dentro desse trajeto que está dentro do nosso município. Então, sim, tem uma relevância muito importante no desenvolvimento do turismo municipal. E acredito também regional, porque toda a região acaba sendo beneficiado com os caminhos de Peabiru aqui em São Lourenço da Serra. Mas a relevância do Peabiru não se limita ao impacto local. Ele está começando a ser visto como um marco de reconhecimento global. Pesquisas recentes estão conectando o Brasil a outras partes do mundo, revelando que este caminho não é apenas um trajeto de tribos locais, mas um símbolo de uma rede de trocas culturais que atravessa continentes. O Peabiru está se afirmando como uma evidência de antigas civilizações que estavam mais interligadas do que se pensa. E seu reconhecimento começa a ultrapassar as fronteiras do Brasil. É extraordinário, né, participar da mudança histórica, né, participar de um projeto que vai mudar a visão do mundo sobre o Brasil. Então, quando a gente começou com essa ideia, começamos a coletar as informações de que possivelmente aqui no Brasil, em algumas terras que nós conseguimos ter acesso e no restante dos países da América do Sul nós teríamos aí uma reviravolta histórica, antropológica, arqueológica, né, que mudaria o centro de tanto centro turístico, centro de cultura histórica, nós começamos a usar isso como combustível. E esse combustível se transforma em recursos, né? Recursos de pesquisa, recursos de comerciais, recursos culturais. Então é extremamente gratificante estar nesse momento fazendo parte dessa página em branco que nós mesmos estamos escrevendo. O que estamos descobrindo é apenas o começo de um legado que atravessa séculos. Mas o mistério não acaba aqui. Com a ajuda de tecnologias revolucionárias, estamos apenas começando a entender a verdadeira magnitude do que o caminho do Peabiru representa. O futuro dessa descoberta está mais próximo do que nunca. E a próxima fase dessa jornada promete trazer à tona segredos ainda mais profundos e inesperados. No próximo episódio, vamos acompanhar o trabalho dos especialistas e pesquisadores que usam tecnologias avançadas para revelar o que está escondido sob a floresta e como essas ferramentas estão mudando tudo o que sabemos sobre o Peabiru. Não perca! O caminho está apenas começando a se revelar.